Oi pessoal, meu nome é Aline Coutinho e a gente vai resolver juntos hoje a prova de 2018 da SPSEC, prova de inglês. Vamos lá? Bom, o primeiro texto é referente às questões 45, 46 e 47. Isso é comum nas provas do SPSEC, a gente tem um texto inteiro referente a duas ou mais questões, como é o caso da primeira série de questões aqui. Então vamos lá. A gente tem um texto e ele vai se referir às questões 45, 46 e 47. Estratégia de resolução desse tipo de questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, se tiver título, a gente entende o título, interpreta o título e vai para as questões. Então vamos lá. Learn to code. It's more important than English as a second language. Beleza, o que a gente tem aqui então de título? Learn to code. A gente tem no imperativo aqui, aprenda a programar. It's more important than English as a second language. E aí, it's more important, a gente tem uma estrutura de comparativo aí, than English as a second language. Então, é mais importante do que inglês. Beleza, então provavelmente o texto aqui, ele vai defender durante o texto inteiro uma ideia de que programar é mais importante do que aprender inglês. Tendo isso, é suficiente para a gente conseguir mover para as questões e aí a gente afunila o raciocínio e entende qual é a proposta de cada questão. Questão 45. The sentence, the TAC leader gave some brief thoughts on education, in paragraph 1, can be correctly paraphrased in the following terms. Então, ele está procurando essa frase aqui, que está contida no texto. Toda vez que as questões fizerem isso, elas geralmente trazem para a gente referência. Isso faz com que a gente ganhe tempo de resolução de questão. A gente sabe exatamente aonde a gente tem que procurar o que a gente está procurando. So, the TAC leader gave some brief thoughts on education. Tá no parágrafo 1. E ele está pedindo por uma paráfrase. Ou seja, ele está pedindo por alguma outra frase que também traga a mesma informação contida na sentença que ele demarcou pra gente. E aí, não tem como, a gente tem que ler todas as alternativas. Questão de paráfrase pede pra gente uma outra frase que mantenha na mesma estrutura tudo que foi dito na sentença que eles recortam pra gente dentro do texto. Então, o que a gente tem que prestar atenção e o que a gente tem que encontrar nessas frases que eles dão pra gente como alternativas que sejam iguais à frase que ele recorta pra gente? Primeira coisa, a gente pensar na estrutura, se a gente consegue identificar o SVO, que seria a estrutura de sujeito, verbo e objeto da frase. Se ele tá assim ou se ele tá assim. Isso aqui é estrutura de voz ativa, isso aqui é estrutura de voz passiva. Então, se eu tenho alguém fazendo alguma coisa, ou se eu tenho alguma coisa sendo feita por alguém. No caso da frase que ele recorta pra gente, a gente tem uma voz ativa, ó. S-V-O. Beleza? Então, beleza. Nessa frase, a gente tem que tentar identificar a mesma coisa. Segundo raciocínio, a gente vai para as frases e para a frase recortada e ver o que tem de similaridade. Dentro da estrutura, depois que a gente identifica, a gente tem que ver o que se mantém. Todas o sujeito é TAC leader. Em todas, o objeto indireto aqui, ou objeto direto dependendo, a gente tem education. Então, o que sobrou pra gente, no fim das contas, vai ser tentar identificar o verbo. E aí, significado. A gente vai ter que tentar trabalhar com sinônimo. Infelizmente, esse é um tipo de questão que quanto mais vocabulário a gente tem, melhor e mais rápido a gente consegue resolver. Mas vamos lá. A gente tem na letra A. TAC leader created regulations in education. TAC leader, letra B. TAC leader underestimated education. Letra C. The TAC leader was concerned about private education. D. The TAC leader has been studying coding. Letra E. The TAC leader stated his opinion about education. Bom, de cara a gente consegue eliminar então a letra D, porque se a gente pensar na estrutura de tempo verbal, todo mundo aqui tá no simple past. Letra D tá no present perfect continuous, nada a ver. Geralmente a gente não consegue esse tipo de compensação para a alternativa correta, né? A gente tem que se ater sempre ao tempo verbal. Vamos agora para os significados dos verbos. TAC leader created regulations. Enquanto a gente tem aqui na frase recortada, gave some brief thoughts on education. Gave, passado do verbo give. Então a gente tem aqui que ele deu a sua opinião, explanou algumas ideias sobre educação. Created regulations. We have nothing like concerning regulations here. Não tem nada que tem a ver com regulamentação. The TAC leader underestimated
ele subestimou a educação. Também não temos nada disso. Tech leader was concerned about private education. A gente não tem nada sobre esse private aqui. A gente consegue então eliminar. Letra C também. Tech leader stated his opinion about education. To state an opinion é exatamente a mesma coisa que to give thoughts on something. Então a gente fica aqui com letra E, que é a nossa alternativa correta aqui, letra E, então. Um tipo de questão que vale a pena a gente, caso a gente se confunda com significados, acho que vale a pena a gente pensar nessas estruturas aqui para tentar eliminar ao máximo as alternativas baseado nessas estruturas, caso a gente se perca em significado. Mas então, alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima.